Outra vez, bom dia para vocês. Sou eu que estou aqui, eu, Heleno Lopes, sou advogado, sou amigo de todo mundo. Estou no escritório. Quero pedir aos senhores para compartilharem, inscreverem-se no meu canal de Facebook, canal de YouTube, canal de Instagram. Basta botar Cidadania Heleno Lopes que você me encontra, tá bom? Sabe por que eu quero isso? Que eu quero monetizar esses canais, que eu não quero estar trabalhando de graça para vocês não, viu? Vocês não vão pagar nada, basta se inscrever. Eu acho que não custa nada inscrever, né? Só quando eu tenho 1 milhão de seguidores é que eu posso ganhar um dinheirinho, né? Estou pedindo a vocês, né? Me ajuda aí que eu... Tanto vagabundo dizendo besteira aí, eu tenho 1.300.000, tenho 30 milhões. Tem um jornalista aí que é um velho, mais velho do que eu, pelo menos de cara, né? Diz que tem 38 milhões, dizendo besteira o dia todinho, tá certo? Olha, eu só vou falar de direito, sem mencionar nome, agradecendo os muitos assistentes que se registraram nos meus últimos canais, entendeu? Agradecendo a vocês todos. Eu estou até meio gago hoje. Eu quero agradecer de logo, né, pessoal? Porque o meu vídeo é pequeno. Passaram-me uma mensagem da seguinte maneira. A pessoa não se identificou, mas pela origem do telefone, é um zapzinho. É o cidadão que mora num apartamento. Olhe bem a história. Ele andava por aí, sem eira nem beira, arranjou uma mulher dizendo que tinha posses, podia se juntar com ela e tal. E ele resolveu ir morar com essa mulher. Foram a cartório, lavraram os dois uma escritura pública de união estável com pacto de separação total de bens, dizendo ele que ela queria prevenir, ter prevenção, porque o apartamento era só dela e não queria dividir com ninguém. Ocorre que ela morreu de infarto 1 mês depois. E ele ficou morando no apartamento e apareceu uma irmã dela querendo o apartamento. E agora, doutor César Pinho, eu vou dar uma explicação. Senhores, seria difícil se não tivesse havido uma escritura de união estável mostrando que eles estavam já bem definidos, porque o artigo 1725 do Código Civil diz que o regime de bens da união estável é o mesmo da comunhão parcial de bens, salvo se as partes definem novo regime de bens, o qual não pode ser modificado para comunhão universal de bens, só para separação total ou separação legal de bens. Para quem não sabe o que é separação legal de bens, nós temos na trilha dos artigos 1639 a 1642 os tipos de regime de casamento. Pode ser o regime compacto antenupcial de comunhão universal de bens, nos casos não proibidos por lei, regime da comunhão total, já disse, separação total de bens, o regime da separação legal de bens e o regime normal, sem qualquer pacto, é o regime da comunhão parcial de bens. Para a união estável, só valem 3 regimes. O primeiro, aquele que não está escrito, que é o regime da comunhão parcial de bens, por semelhança prevista no artigo 1725 do Código Civil. Todos sabem que a Constituição Federal reconhece a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. E os artigos 1723 a 1726 do Código Civil
regulamentam a união estável. E esse 1725 diz que a comunhão de bens é o regime, a comunhão parcial de bens é o regime legal, podendo ser pactuado por contrato particular ou público, no caso é público, o regime da separação total de bens. Agora vamos ver o que acontece nessa situação. A mulher morreu um mês depois de assinar o regime de união estável. Apareceu uma irmã dela e quer um apartamento, que agora é. Agora, eu quero dizer aos senhores que o STJ tinha uma dúvida quanto aos dois regimes. Regime da separação legal de bens, que é quando o cara casa, ele tendo mais de 70 anos, ou ela tendo mais de 70 anos, ou os dois. Ou então quando o cara é viúvo e não dá a partida dos bens aos herdeiros. É obrigatório o regime da separação legal. A separação total só vai para o pacto antes do oficial do casamento. Antes do casamento. E a comunhão parcial é a comunhão normal prevista sem precisar de pacto. Inclusive hoje, o artigo 1642, ele diz que o regime de casamento pode ser mudado após o casamento, mas desde que haja uma autorização judicial. Quer dizer, tem que ter uma sentença do juiz. Bom, aí o STJ tinha essa dúvida. Eu vi muita jurisprudência dizendo que a pessoa ficando viúva, ou cônjuge sobrevivente, ou companheiro sobrevivente não tinha direito, aquele negócio todo. Mas eu já entendia, particularmente, não sou juiz, não sou nada, porque nós temos regras definidoras da coisa. Olha bem, o artigo 1829, ele diz o seguinte: são herdeiros na linha de vocação hereditária da seguinte maneira. Número 1, artigo 1829, os descendentes, os ascendentes, o cônjuge sobrevivente e os colaterais, são os irmãos. Por que os irmãos não são herdeiros necessários? Prestem atenção a essa afirmação. Porque vem lá o artigo 1845 do Código Civil, que diz: são herdeiros necessários o descendente, o ascendente, e na falta do descendente e do ascendente, o cônjuge sobrevivente. Bom, então nós temos aí o homem morando no apartamento deixado pela companheira com uma escritura de união estável com pacto de separação total de bens. Ora, pessoal, o artigo 1832 do Código Civil diz que o cônjuge sobrevivente, no caso, o companheiro sobrevivente, disputa em concorrência com os descendentes e os ascendentes o direito de herança. Inclusive, está lá escrito também no mesmo artigo 1832, que o cônjuge sobrevivente não pode ter um quinhão menor do que a quarta parte dos bens, do espólio, ou seja, 25% do total dos bens. Na pior das hipóteses, se essa mulher tivesse deixado algum filho, esse filho seria meeiro, ou seja, herdeiro da metade, e o companheiro herdeiro da outra metade. Existe uma diferença substancial entre herdeiro e meeiro. O herdeiro paga ITCD, causa morte, e o meeiro não paga, porque ele está vivo, a aviação dele não se transmite. Mas não é o caso. Nós vamos para o artigo 1845 do Código Civil. São herdeiros necessários o descendente, o ascendente, ou, a falta dos dois, o cônjuge sobrevivente. Se o companheiro tem o mesmo aspecto de cônjuge, essa irmã
da companheira falecida, jamais vai conseguir direito algum. Porque o Código, quando vai definir o direito de sucessão, ele não discrimina. Daí porque a minha dúvida nunca existiu. Nunca existiu. Olha bem, o próprio artigo 1831 diz que o companheiro, o cônjuge sobrevivente, tem o direito real de habitação. Ora, se o sujeito deixou, a mulher só deixou uma irmã, ela podia vender, doar em vida, porque ela não é herdeira necessária. O herdeiro necessário é aquele que tem prerrogativas, segundo as quais o autor da herança, em vida, ele não pode doar tudo, ele não pode vender a outro descendente sem o outro consentir. Se ele doar tudo, essa doação é nula, porque ele tem que destinar a metade da sua legítima para os herdeiros necessários. Você pode fazer um testamento também respeitando a metade da legítima. Mas sendo só irmão, ele pode doar tudo, pode vender tudo, sem ninguém consentir nada, testar, fazer tudo. Por quê? Porque o irmão não é herdeiro necessário. Veja uma coisa, aqui eu tive um caso aqui em Fortaleza, de um amigo meu que era advogado, já até faleceu. Ele dizia assim, Leandro, se o tio fulano de tal ficar vivo e a minha tia fulano de tal morrer, primeiro do que ele, eu sou sobrinho do fulano, eu vou ganhar uma boa herança. Aí ele torcia, porque esse cara era casado, muito idoso, rico, bilionário, e não tinha nada a não ser sobrinhos. A mulher dele também, muito velha, só tinha sobrinhos. Ora, se ela morresse primeiro, ela transmitia a meação dela para o marido. Com a morte do marido, herdeiros quais seriam os herdeiros? Os sobrinhos. Aconteceu o contrário, o cara morreu, ele tirou o cabelo da venta, a viúva recebeu toda a herança do marido, que era a única herdeira necessária, e com a morte dela, os sobrinhos dela ganharam todo o patrimônio do casal. Aí vocês perguntam, e sendo sobrinhos, irmãos e tudo, é uma diferença, porque quando a pessoa morre e deixa irmãos, ou solteiro deixou irmãos, olhe bem, se vamos dizer o seguinte, deixou dois irmãos, um deles falecido, no caso aí um irmão recebe um quinhão hereditário, só para ele. O cara que morreu, um quinhão também do morto, e os dois filhos ou três recebem aquele quinhão dividido por três, por exemplo. Vocês estão entendendo, né? Agora, quando se trata de todos os irmãos falecidos, é o caso que aconteceu, só deixou sobrinhos, em lugar de pegar a divisão, pegar por estirpe, chamado por representação. O irmão está morto, o outro irmão está morto, o outro está morto, não tem sobrinho. Aí, se um deixou 10 filhos, o outro deixou 5, o outro deixou só 2, pega aqui 10, mais 5, 2, 17, 1 mais 17 para cada um. Se tiver só um irmão vivo, esse irmão recebe um quinhão, aí os filhos dele não recebem nada. O irmão morto recebe o quinhão, mas como ele está morto, é a chamada representação, é estirpe. Ele deixou 3 filhos, eu quinhão para os 3 filhos. Se outro irmão também é morto, o quinhão dele é dividido por 4 filhos. Quer dizer, basta ter um irmão vivo, que a divisão é por cabeça. Quando se trata de sobrinhos, não tem mais irmãos, tudo é sobrinho, é um quinhão para cada um. Então, se você deixou, por exemplo, um irmão com 2 filhos, e outro com 2 filhos, todos os 2 mortos, 4 e 2, 6. 1/6 do bolo para cada um. Agora, se um ficou vivo, tem 4 filhos, e o outro deixou 2, é um quinhão para o que está vivo e um quinhão do morto para dividir para 2 filhos dele. Negócio interessante, né? De sucessões.
A delegada achou muito complicado, é só estudar, ler, que fica tudo legal. Eu agradeço a vocês, eu voltarei amanhã. Pega o meu zap aqui. Você curte, compartilha, assista aos meus vídeos. Me ajude aí que eu ajudo vocês. Um dia, quando eu tiver 1 milhão de seguidores, eu vou ganhar um dinheirinho a custa de vocês. Vocês não vão gastar nada comigo. Se você quer contratar o Dr. Heleno Lopes, faça um zap para mim, que eu, todas as tardes, o zap é aberto, e eu dou a resposta, como eu já dei a esse cidadão que mandou o zap para mim. Vocês nem querem, porque eu deixo só para mandar ligar e transmitir de volta. O meu zap é o seguinte: 85 é o DDD 999453883. Se você gostou da aula, diz sim. Não gostou, não. E até logo, viu? Até amanhã, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amanhã eu estou de novo aqui com vocês.